Agora aqui no programa QuantumGIS, nós vamos abrir o nosso modelo de elevação. Como o nosso modelo de elevação é uma imagem, né, uma imagem TIFF, eu não vou poder usar essa primeira ferramenta aqui. Vou ter que usar essa segunda ferramenta, que ela trabalha com imagens raster. Então, vou clicar nessa ferramenta. Aqui eu vou procurar aonde que está o meu arquivo dentro ali do meu diretório de trabalho de passos. Vou selecioná-lo, clicar em abrir, adicionar. Ele já abriu aqui e aí eu fecho. Então tem ele ali, ó. Então aqui está o meu modelo de elevação. Tá? Veja que ele está em cima das camadas, então eu não consigo ver as camadas que estão embaixo, os polígonos que estão embaixo. Então eu vou colocar essa camada de imagem para baixo. Aí agora eu consigo ver os polígonos por cima. Nós temos que o município de Passos é esse aqui. Né? Então, se eu tirar os vizinhos aqui e colocar o município de Passos, eu vou conseguir ver o município de Passos acima do MDE. Agora, como é que eu faço para saber o que está atrás desse município aqui? Né? Eu posso, por exemplo, deixar só o contorno do município de Passos e tirar esse preenchimento aqui. Como é que eu faço isso? Clica com o botão direito em Propriedades. Aqui eu tenho preenchimento, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou clicar aqui em Simbologia, né? Então procura aqui a Simbologia. Vou clicar em Preenchimento Simples. O tipo de camada, né? É um preenchimento simples que eu quero? Não, eu quero um contorno, né? Então vou colocar ali, ó, um contorno com linha simples só. Então ele tem esse contorno. Eu posso modificar a cor desse contorno que eu quero, por exemplo, eu vou colocar vermelho, né? Você pode selecionar qualquer cor. A largura do traço, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, vou colocar 0,66. Vou clicar em Aplicar e agora eu já consigo ver como está o meu contorno. Aí eu dou OK. Então eu já consigo ver aqui, ó, essa região aqui do município de Passos. No meu modelo de elevação, a primeira coisa que eu tenho que verificar é em qual sistema de projeção que ele está. Está vendo que ele está ali no EPSG 4326? Eu vou ter que transformá-lo para o nosso sistema de projeção do projeto. Então, se eu clicar com o botão direito, eu posso clicar em Exportar, em Salvar como, e aqui eu vou ter que salvar ele com o nome do nosso projeto. Eu vou colocar como nome, né? Então, vou no diretório de passos, eu vou colocar como nome MDE, Modelo Digital de Elevação, e o meu código da projeção que é 31983. Clico em Salvar. Aqui eu seleciono o meu sistema de referência, que é o 31983, siglas 2000, UTM Zona 23. Clico em OK. Pronto, aqui eu tenho o meu MDE. Então agora eu vou tirar esse antigo, vou remover. Aí eu tenho o meu MDE aqui na minha projeção que eu quero, que é a 31983. Agora, olha só a legenda desse MDE, né? Esses aqui representam valores de elevação. Então, os valores mais escuros têm uma elevação mais baixa do que os valores mais claros, né? Então, olha só, o valor mais claro aqui representa as regiões altas, topo de morro, né? A parte de cima da serra. Então, quando eu olho aqui, eu vejo, né, essa região da Serra da Canastra aqui, bem branca, né? Então, uma região mais alta. E essas regiões aonde que correm os rios aqui com uma cor mais para escura, mais para preto. Se eu usar o meu identificador aqui, ó, essa ferramenta de identificar feições, né, selecionando o meu MDE e clicando nessa ferramenta, eu posso saber o valor das minhas altitudes, ó, 1227 metros, essa área mais preta aqui, ó, 701, né? Então essa região de Passos aqui que parece ser mais alta, ó, 1122 metros. Então, eu consigo, com essa ferramenta de identificador, localizar as áreas e saber os valores da altitude, com base no meu modelo digital de elevação. Agora, o que a gente pode fazer? Né? Se a gente não quiser esse modelo mostrando em claro e escuro, eu posso modificar a cor dele também. Então, eu clico com o botão direito em Propriedades.
E aí na simbologia, né, eu não quero uma banda simples cinza, eu quero uma banda com cores. Então vou chamar de banda simples falsa cor. Né? E aí como é que eu quero mostrar? Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, do vermelho ao verde, né, esse gradiente de cores. Eu posso selecionar vários outros gradientes de cores aqui, mas vamos deixar esse do vermelho ao verde mesmo. O vermelho está representando as áreas mais baixas e o verde representando as áreas mais altas. Eu acho mais interessante a gente fazer o contrário, né? O verde representar as áreas mais baixas e o vermelho representar as áreas mais altas. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui em gradiente de cores e escolher inverter gradiente de cores. Então agora sim, ó, os valores mais baixos apresentados por verde e os mais altos apresentados por vermelho. Aqui eu tenho opções de classificar em intervalos também, mas nós vamos deixar aqui o valor contínuo, clicar em aplicar e ok, pronto. Ó. Eu tenho a representação do meu modelo agora com várias cores. Esse vermelho, marrom, está indicando as áreas mais altas. E esse verde aqui está indicando as áreas mais baixas. Né? Então prestem atenção que ele acompanha, né, as redes de drenagem, esse verdinho aqui. Tá ok? Outra coisa que a gente pode analisar é como que está o histograma dessa imagem inteira, né? Então, o histograma ele vai me indicar a quantidade de elevações, né? De pixel com elevações muito altas, a quantidade de pixels com elevações muito baixas. Né? Será se está representado mais com elevações baixas ou mais com elevações altas? Então, eu posso clicar aqui com o botão direito em Propriedades e eu vou verificar aqui onde que está histograma. E eu peço para ele me calcular o histograma. Então, olha só o que ele vai me indicando, né? Então, ele me indica alguns valores aqui extremamente altos. Isso aqui é erro do MDE, então eu já sei que ele tem alguns erros aqui. Aí eu vou saber que a frequência maior seria esses pixels, nessa imagem toda, né? Esses pixels aqui com valores perto de 800 metros. Né? Os valores acima de 1000 já não tem tanta frequência, e os valores ali abaixo de 500, né, 400 talvez aqui no meio, abaixo, já também tem baixa frequência. Então esse aqui nós podemos ter uma ideia, né, de como é que está a altitude nossa nessa imagem toda. Né? Então está calculando para todo o MDE. Agora nós vamos obter alguns subprodutos desse MDE. Né? O que eu já vamos processar um pouquinho essa imagem aqui. Então aqui eu tenho um menu chamado raster, né? Esse menu que vai lidar com essas imagens. Então eu clicar em raster, né? E aí eu posso clicar aqui, eu posso vir aqui em análise e em análise eu vou produzir uma imagem de sombreamento, né? Que é chamada também de hue shade. Então eu vou clicar nessa imagem de sombreamento, né? Camada de entrada, o meu MDE. O fator Z, né? Vamos exagerar o MDE um pouco. Nós, ao invés de colocar 1, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5, para dar essa diferença de sombra, de sombreamento bem exagerada, né? Para eu identificar essas áreas de forma mais fácil. A partir do momento que eu fiz essa configuração, eu posso salvar isso aqui em um arquivo ou rodar como temporário. Nós vamos salvar isso aqui, né? Vamos salvar na nossa pasta e nós vamos chamar de hue shade. Então clique em salvar, clique em executar. Pronto, nós temos a imagem hue shade do terreno. Então a gente observa que nós temos esse sombreamento que me indica, né, os valores de elevação. Ó. Eu posso analisar, por exemplo, perceber se há falhas geológicas aqui, né? Então esses lineamentos aqui podem indicar falhas geológicas. Então olha só esse estudo aqui na Serra da Canastra, né, onde que nós observamos aqui vários lineamentos. Então o hue shade ele pode me servir para estudar isso aí. Então ver se algumas áreas, né, relacionar isso aí com a questão geotectônica também, se algumas áreas elas estão suscetíveis a mais movimentos de massa, mas é um outro subproduto, né? O hue shade.
Um outro produto muito importante que eu posso ter aqui também são os mapas de declividade, né? São bem úteis para vários estudos. Então, eu posso também vir aqui, né? Selecionei o meu MDE, vou em raster, em análise, em declividade. Em declividade, com a minha camada de entrada aqui selecionada, né? Eu vou salvar num arquivo, eu vou chamar isso aqui de declividade, clico em salvar, e agora eu vou ter o meu mapa de declividade. Esse mapa ele vai ser expresso em graus de declividade. Se eu clicar aqui, eu vou ter essa declividade em porcentagem, né? Então vamos tentar calcular aqui ela em porcentagem. Agora eu clico em executar. Clico em fechar. Agora está aqui meu mapa de declividade. Está vendo que eu não estou vendo o mapa de declividade aqui embaixo? Eu estou com o Hillshade, é porque o Hillshade está por cima do meu mapa de declividade. Então eu desabilito ele e agora sim eu vejo o meu mapa de declividade. Então as áreas mais claras são as áreas que a declividade é maior e as mais escuras que a declividade é menor. Eu posso modificar essas cores também. Clico no botão direito em propriedades, vou lá em simbologia, né? E aí, em vez de tons de cinza, eu vou querer uma falsa cor, né? Então tem várias paletas, né, que eu posso utilizar para a declividade. Então vamos tentar, por exemplo, essa aqui, ó. Tem 3 cores, né? Vai do azul até o vermelho. Vamos falar que o azul vai ser o de menor declividade. Então eu peço para inverter o gradiente de cores. Clico em aplicar e eu tenho, né? Então quanto mais azul, né, menor a minha declividade. Quanto mais esse amarelinho aqui, maior a declividade. Você vê que o mapa está muito azul, eu posso substituir, eu posso tentar melhorar esse contraste entre as cores aqui. Né? Se eu clicar com o botão direito em propriedades, de novo na simbologia, eu posso definir um valor mínimo e um máximo. Eu estou trabalhando com porcentagem. Né? Então vamos dizer que o valor máximo aqui para o meu valor de declividade vai ser 100. Aí eu posso clicar em aplicar e aí já começa a ter um contraste maior. Ó. Essas áreas próximas a 100% de declividade aparecem a ficar mais vermelha. Né? Então, se eu diminuir esse número aqui, eu vou aumentando o contraste aqui da minha área. Então, você vai ver que essas áreas do rio, né? Essas áreas de rios aqui são áreas totalmente planas, não são de cada ponto planas no modelo digital de elevação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar essa imagem aqui só para o município de Passos. Né? Então, nós vamos ter um MDE só dentro dessa área do município de Passos. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos de novo lá em raster. Né? Então, você tem esses vários menus aqui. Cada ferramenta dessa ali é um tipo de processamento. Nós vamos trabalhar com extrair. Tá? Nós vamos extrair aí só o MDE só para a cidade, para o município de Passos. Então você pode recortar pela extensão ou pela máscara da imagem. A extensão ela vai me dar uma figura, né, semelhante a um polígono retângulo ou um quadrado, né, abrangendo toda a extensão aqui, né, mais ou menos dessa região aqui do município. Só que eu não quero a extensão, eu quero essa parte de dentro aqui só. Então vou chamar isso aí de camada máscara. Então vou colocar em raster, extrair, recortar raster pela camada máscara. Aí eu vou definir a minha camada de entrada, que é o meu mapa de declividade. A camada máscara vai ser o município de Passos, certo? Então, declividade, e usei o município de Passos como máscara. Então, agora é só eu salvar isso num arquivo. Então, vou salvar no arquivo e vou chamar de declividade Passos. Clico em salvar. Né? É extremamente importante na hora que eu rodar essa ferramenta que todos os meus arquivos que eu estou utilizando aqui estejam no mesmo sistema de referência. Então foi isso que nós fizemos no começo. Né? Então, a partir do momento, sei que eles todos estão no mesmo sistema de referência, eu vou executar a ferramenta.
clico em fechar. Então, olha só, eu tenho a ferramenta só para o município de Passos. Aqui, ó, eu tenho uma outra ferramenta interessante, né, que é esse olho aqui. Se eu clicar nesse olho e disser para ocultar todas as camadas, então ele oculta todas, né? Então agora eu posso mostrar só as que eu quero. Eu quero a que eu acabei de criar, declividade Passos, ó. Já tenho aqui a declividade Passos. Vamos mudar essa cor? Então eu vou colocar com o botão direito em propriedades, em simbologia, e aqui eu vou colocar como falsa cor, né? E vamos escolher uma paleta aqui para representar a minha declividade. Então vamos ver se eu acho alguma outra paleta diferente aqui. Eu posso representar, por exemplo, por essa paleta aqui, ó. Né? Então as áreas de mais baixa declividade vão aparecer em azul e as de mais alta em amarelo. Se eu clico em aplicar, né, eu tenho novamente aqui, ó, essas áreas são as áreas de mais alta declividade e essas áreas em azul são as áreas de mais baixa declividade. Então eu tenho aqui o corte, né, dessa região para o município de Passos. Uma outra propriedade que ela pode ser bem útil também, a gente pode processar novamente o MDE original. Então se eu for lá no meu MDE, esse MDE aqui, né, para toda a região, uma outra imagem que é bastante interessante, ela é chamada de aspecto. O aspecto ele me dá para onde que a face dessas escarpas, né, a face dessas montanhas, elas estão voltadas. Se elas estão voltadas mais para norte, mais para sul, mais para leste ou mais para oeste. Então a gente pode fazer esse processamento e identificar para qual lado a face está voltada. Normalmente a vegetação, por exemplo, que ela existe para a face norte, ela tem algumas características diferentes de vegetação que é voltada para a face sul. Essa diferença ela é maior quanto mais longe do Equador eu estou, né? Talvez aqui para Passo não seja tão diferente, mas é uma informação importante de se constar aí em análise. Então a gente pode vir em raster, né, análise e aspecto. Vamos colocar aqui como entrada o nosso modelo de elevação, né? E nós vamos colocar na saída, vamos salvar como aspecto. Opa, aspecto. E agora eu clico em executar. Então aqui eu já tenho a minha formação de aspecto, né? Então ele vai de 0 até 360 graus, né? Então o 0 indicando o norte. Então se eu clicar com o botão direito em propriedades, eu posso mudar essa cor, né, do meu aspecto. Nós vamos utilizar aí um modo de intervalos iguais, né? Vamos clicar em aplicar para ver como é que fica o meu aspecto aqui, né? Então, olha só, o que está mais amarelo aqui está indicando face voltada a 360 graus, ou seja, perto do 0 grau aqui também, né? Então, o aspecto é uma propriedade angular, né? Então, ele, por exemplo, o 360 e o 0, né, são perto do 360 e 0, são ângulos muito parecidos, né, em termos aí dessa unidade circular aqui. Então, por isso que o amarelo com o verde, com o azul mais escuro aparecem bem juntos. Já esse outro azul aqui, já indica um 90 graus de variação, então a gente já percebe que entre essa face e essa face aqui há diferenças de direção de exposição de cada uma das faces, tá ok? Então, esse aqui é o mapa de aspectos. Tem vários outros aí, mas é importante vocês aprenderem como fazer esses procedimentos, né? Então, nós vamos usar muito o menu vetor para lidar com dados vetoriais em shape, e nós vamos usar muito o raster para lidar com dados em imagens, né? Que pode ser como ponto .tif aí, né? A extensão ponto .tif, ok? Então, fique aí para acompanhar a próxima aula.